Shalom, shalom, amados amigos e irmãos na fé e visitantes do canal. Como eu tinha prometido falar sobre o sábado no próximo vídeo, então eis agora o estudo. Quem viu o último vídeo sobre o milênio está preparado melhor para ver esse estudo agora sobre o sétimo dia. Então, vamos ler para iniciar a escritura no livro de Gênesis, ou Bereshit, em hebraico, no capítulo 2, versículos 2 e 3, onde está escrito: E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Estou lendo na versão da Revista Corrigida novamente. Então que o Eterno abençoe a todos, nos dê discernimento, sabedoria para entendermos esse estudo nessa ocasião. No nome de Yahushua HaMashiach. Então, o tema está intitulado Shabbat, o sétimo dia. Então, vemos aqui na leitura contextual do tema do estudo, no livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 2 e 3, que Elohim, Deus, como está na tradução, porém, a palavra Deus não é tradução de Elohim. Quem quiser ver esse estudo tem no canal sobre Elohim ou Deus, Deus ou Elohim. Procurem no canal esse estudo sobre a etimologia da palavra Deus e Elohim. Não são tradução uma da outra, tá? Mas é entendido como se fosse uma palavra substituta, porque realmente substituíram a palavra Elohim e colocaram Deus. Deus não é tradução da palavra Elohim. Então, para que saibam, aqui está escrito que Elohim, o Criador, o Poderoso, o Soberano, ele criou todas as coisas, como está no versículo 2. E havendo Elohim acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Eu quero destacar aqui que o Eterno ele não se cansa. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele também não se cansa. O homem é que se cansa por causa do seu corpo mortal e corruptível. Porém, o Eterno não se cansa. Essa tradução aqui está no sentido que ele descansou, mas na verdade é que ele parou, ele cessou no sétimo dia, depois de ter criado o sétimo dia, tudo que ele tinha feito ali na criação em 7 dias. No sétimo dia, depois que ele criou o sétimo dia, ele cessou, parou. É nesse sentido. Porém, o sétimo dia é trazido aos homens como um dia de descanso para os homens, para eles pararem de trabalhar neste dia para se lembrar do seu Criador, como também o Criador parou, cessou com a sua obra no sétimo dia. Então, consequentemente, vira um descanso, Shabbat, que quer dizer descanso, para o homem nesse sétimo dia, para que o homem se lembre do seu Criador e medite na sua palavra, realize cultos a Ele. E se você ainda não viu o último vídeo que eu fiz antes desse, falando sobre o milênio, você pode concluir esse vídeo aqui e ver o anterior depois. Mas aconselho que vejam o vídeo anterior para complementar esse estudo sobre o sábado, pois eu vou focar aqui mais na simbologia do sétimo dia do que no milênio, pois eu já falei no milênio no estudo anterior. Lógico que eu vou mencioná-lo aqui, porque faz parte da simbologia profética do sétimo dia. Mas é necessário que vejam o estudo anterior. Então, para comprovar que a intenção do Eterno era que eles observassem o sétimo dia, o Shabat, como ficou conhecido, e atualmente sábado, temos no livro de Isaías, capítulo 66, versículos 22 e 23, o seguinte: Porque como os céus novos e a terra nova que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, diz o Yahu, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma festa da lua nova até a outra, e desde um sábado até ao outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor, diz o Yahu.
Então temos aqui que o Eterno está prometendo, e essa promessa é para o milênio. Por isso, vejam, quem não viu, o último vídeo antes desse, que é sobre o milênio. Então o Eterno está prometendo aqui que toda a carne vai adorar ao Eterno durante o milênio. E aqui ele menciona o sábado e cita também a festa da lua nova. Muitos não entendem que festa é essa. É quando realmente surge o primeiro dia do mês, na lua nova, como está aqui na tradução. Na lua nova, quando surge o primeiro dia do mês, seria um dia de festa também, só que as pessoas não celebram isso e muitos desconhecem, mas a cada primeiro dia do mês ocorria uma festa ao Criador para comemorar o início desse mês. E também todo sábado deveria ser celebrado como uma festa, e não somente parar de trabalhar e descansar de uma forma materialista, parar com todo o trabalho e só dormir, descansar, não fazer nada. Não era bem assim. O Eterno queria que descansassem, não trabalhassem, para celebrar uma festa em culto a Ele, em homenagem a Ele, espiritualmente falando, abrindo seu coração para as coisas do Criador. Porém, infelizmente, muitos israelitas não entenderam isso e levaram para o lado materialista até os dias do nosso Salvador e até os dias atuais também. Mas temos aqui que a Torá, ela será restabelecida durante o milênio para todos os mortais que não sejam transformados ou, se morrerem, não sejam ressuscitados na primeira ressurreição. Aqueles mortais que estarão no milênio, sobreviveram, passaram pelas guerras e a grande tribulação e entraram no milênio em corpos mortais, porque se renderam ao Rei dos Reis, mas não foram salvos mediante o sangue do Cordeiro, porque eles não aceitaram a besta, renunciaram, mas também não aceitaram o Salvador. Eles o receberão como Rei dos Reis e serão súditos no reino milenial, como foi explicado no estudo anterior. Então temos que essa promessa estará vigente durante o milênio, tanto a festa no primeiro dia de cada mês, como todo sábado, e principalmente a festa dos tabernáculos, mais conhecido como Festa das Cabanas. E essa lei foi estabelecida realmente no Sinai, com a Torá dada a Moisés e de Moisés para o povo. E no livro de Levítico, capítulo 23, versículo 3, nós temos o Eterno falando sobre o dia de Shabat, mais conhecido como sábado. 6 dias obra se fará, mas o 7º dia será o sábado do descanso. Em algumas traduções está o Shabat de descanso. Santa convocação, nenhuma obra fareis, sábado do Senhor, sábado de Yahweh, Shabat de Yahweh, é em todas as vossas habitações. Então este é o decreto, ou foi o decreto para a antiga lei, ou no tempo da Torá, a instrução do Eterno, quando a antiga aliança era vigente. Muitos acreditam que a antiga aliança ainda é vigente. Não é vigente porque quando o Eterno prometeu através do profeta Jeremias que faria uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá, essa aliança inicia a partir da morte do Cordeiro de Elohim que tira o pecado do mundo no madeiro. Essa nova aliança que ele prometeu fazer com a casa de Judá e a casa de Israel é o sangue do Cordeiro. Inicia com o derramamento do sangue do Cordeiro, porque o próprio Messias falou: eu vim pelas ovelhas perdidas da casa de Israel. Então essa é a nova aliança, o sangue dele. Não é a união das duas casas. A união das duas casas é uma promessa que está vinculada através da nova aliança, que é o sangue do Cordeiro. Então temos aqui que todo hebreu, todo israelita, ele recebeu a lei e era para viver ela. Porém nem todos viviam. E voltando ao livro de Isaías, no capítulo 58, versículos 13 e 14, temos que o Eterno traz novamente, através do profeta, a lembrança da Torá
do que foi dito a Moisés e do que acabamos de ler ali em Levítico 23, versículo 3. E nos versículos 13 e 14 está assim: se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor digno de honra, e se o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Então temos aqui que o Eterno chama com atenção e importância para esse dia, para o sétimo dia, que é Shabá. Não seria bem o nome do dia, mas seria descanso, Shabat, dia de descanso. O dia é o dia sétimo, ou sétimo dia. Porém, esse dia tinha um propósito, que era para o homem cessar com seu trabalho e se lembrar do Criador, das coisas do Criador, falar a palavra dele, para cultuá-lo. Porém, infelizmente, muitos não seguiram o que o Eterno orientou aqui, através do profeta Yeshayahu, profeta Isaías. Muitos seguiam de uma forma materialista, só para parar de trabalhar e descansar, não fazer obra nenhuma. Mas o sentido de não trabalhar era para que tivessem tempo para o Criador e meditassem nele. Por isso que quando o Eterno enviou o maná do céu, aquele pão que caía do céu para o povo hebreu, ele ordenou que colhessem uma dupla porção na sexta-feira, para que fique claro, para que todos entendam. Uma dupla porção no sexto dia, para que no sétimo não tivessem trabalho de fazer e perdessem tempo cozinhando ou acendendo fogo, etc. Mas para que tivessem mais tempo para se dedicar ao Criador. Por isso, também era apanhado em dupla porção. Nem esse trabalho de colher ou apanhar o maná eles tinham, porque tinham que reservar tempo nesse dia para o Criador. Porém, muitos achavam que era só não trabalhar. Não tinham entendimento espiritual, não possuíam sabedoria. Alguns tinham, mas nem todos. E quando falava para que quem não guardasse seria morto, era porque a presença do Eterno estava ali e ele não permitiria pecado diante de sua presença. Isso ocorreu em vários outros contextos, a exemplo do bezerro de ouro, que eles edificaram e adoraram. A terra se abriu e tragou aqueles rebeldes naquela ocasião, porque o Eterno não permite pecado em sua presença. Por isso que tinha essa seriedade nas mitzvot, ou mandamentos, do Eterno para o seu povo. Porém, muitos confundem o observar o sábado na nova aliança. E para isso vamos lembrar dessa ocasião, porque eles estavam diante do Eterno. Vou fazer uma leitura rápida. Lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa semente como as estrelas dos céus, e darei a vossa semente toda esta terra, de que tenho dito, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera, que havia de fazer ao seu povo. E voltou Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na sua mão, tábuas escritas de ambas as bandas, de uma e de outra banda escritas estavam, e aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, escritura de Elohim, esculpida nas tábuas. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial. Porém ele disse: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam, eu ouço. Isto aqui é porque quando o Eterno disse a Moisés que eles estavam em pecado ali diante dele, porque o Eterno tinha se acendido em ira contra aquele povo,
e estava já para os consumir, e indagava isso a Moisés. É só você ler esse contexto aqui do capítulo 32 inteiro, sobre o bezerro de ouro, quando o Eterno se acende em ira e tem até o desejo de tornar Moisés pai de uma grande nação, porque aquele povo pecou diante de sua presença e eles tiveram motivo para serem consumidos. Então por isso que um dos mandamentos era que fosse morto aquele que não guardasse o sábado, porque eles estavam diante do Eterno. A coluna de fogo, ela pairava sobre o tabernáculo e toda a congregação de Israel via aquilo, aquela manifestação do Eterno. O nosso Salvador estava ali, a santidade do Eterno. Então não era lícito que eles desobedecessem, pois já existia a parte os mandamentos ou sacrifícios, obras da lei que eles tinham que realizar por seus pecados, no que diz respeito aos sacrifícios de animais. Então eles tinham que obedecer os mandamentos, porque estavam diante do Eterno. Agora vamos ler uma passagem já no Novo Testamento, no livro de Marcos, capítulo 2, versículos 23 ao 28, onde está escrito: E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram: Vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse-lhes: Nunca lestes o que fez Davi? Quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? E disse-lhes: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Então temos aqui que o nosso Messias Redentor, ele indaga e questiona os fariseus também sobre essa passagem de quando Davi e seus homens comeram dos pães da casa de Elohim, do templo, quando o sumo sacerdote Abiatar estava em serviço no templo. E aqui o eterno Messias mostra que o sábado não é senhor do homem, em outras palavras, porque ele foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Aí ele, como Messias, enviado do Eterno, Filho do Altíssimo, Filho do Homem, ele também se coloca como acima do sábado, como mestre, ou Senhor, como está aqui na tradução, do sábado. Por que ele disse isso? Porque, infelizmente, até nos dias atuais, adventistas, não são todos, mas alguns adventistas messiânicos e judeus, eles colocam o sábado acima de muitas coisas, até às vezes da salvação, o que não é correto, embora eles discordem disto e digam que não, mas eles colocam como um quesito até para ser salvo, e não é isso que está escrito, pois o nosso descanso acima do sábado não é o sábado, é o nosso amado Salvador, o Messias. Por isso que ele disse aqui que o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Ele está acima do sábado. Então o sábado ele foi feito para o homem meditar, descansar e cultuar ao Eterno, entender a simbologia profética deste dia, que é um dia de Shabat, de descanso. O sétimo dia. Não foi o homem feito para esse dia, como se o sábado fosse Senhor. Porque até do sábado, o Filho do Homem, o Messias, ele é Senhor. Ele está acima. É nesse contexto que ele explica essa passagem. Porque aqueles pães e mantimentos, os quais existiam dentro do templo, tanto que no Malaquias capítulo 3, versículo 10, quando pede-se os dízimos, é para que na casa, o templo, naquela época,
tivessem mantimentos. E Davi, com seus homens, comeram daqueles pães, porque aqueles pães, na verdade, não eram somente para os sacerdotes, mas eles que podiam comer. Mas também era para os sacerdotes darem para órfãos e viúvas. Uma parte dos dízimos eram para eles, para os necessitados e para os estrangeiros que vivessem naquela terra. E naquele contexto, Davi e seus homens estavam necessitados e por isso puderam comer da mesa ou dos pães da proposição. Se todas as nações seguissem a Torá, os ensinos do Eterno como era no Antigo Testamento, podem ter certeza que não existiria mendigos, nem necessitados nenhum, em nenhuma das nações. E isso acontecerá no milênio, de fato. Aí você pode perguntar, mas não deve guardar o sábado? O que realmente seria guardar o sábado na lei e na nova aliança? Porque na nova aliança, o Messias, filho do homem, ele disse que é Senhor, é mestre do sábado. Ou seja, no livro de Mateus, capítulo 11, versículos 28 e 29, está escrito assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Então temos aqui que o nosso amado Messias Salvador, ele faz um pedido, ele faz uma declaração e diz: vinde a mim, para que o homem, o ser humano, homem e mulher, independente de idade, tenha essa atitude de ir a ele. E ele promete dar descanso, dar um fardo leve, um jugo suave. Ou seja, verdadeiramente o nosso descanso, quando nos arrependemos dos nossos pecados e aceitamos ao Messias, a Cristo, no sentido do ungido, Filho do Altíssimo, nós recebemos essa paz, esse descanso, porque Ele próprio é o nosso descanso. O Messias de Nazaré, Ele é o nosso descanso. E por isto, Ele é mestre, Senhor do sábado. Por isso, o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Então é isso que muitos não entendem, porque eles colocam o sábado acima de outras coisas importantes e infelizmente esquecem até do Salvador, que é maior que o sábado. Isso acontece até os dias de hoje, entre muitos que acreditam no Salvador. Porém, não se deve esquecer do Salvador em nenhuma passagem do Antigo Testamento, pois ele está em todas. Porém, alguns não compreendem espiritualmente como ele faz parte de todas as passagens da Antiga Aliança. Mas há uma dúvida ainda: é para guardar? Qual é a diferença de guardar e observar? É um erro terrível dizer que ele aboliu a lei ou os mandamentos, a Torá. Torá quer dizer instrução, instrução do Eterno. Foi traduzido como lei, mas tem um contexto também de lei. Porém, Torá no hebraico é instrução. E essa instrução ou lei, ela também é vigente no Novo Testamento ou na Nova Aliança. Porque o Salvador disse: eu não vim revogar a lei ou os profetas, mas cumprir. Então é um erro terrível que esses pastores, diáconos, presbíteros, independente da nomenclatura que usem, teólogos, é um erro terrível eles dizerem que ele aboliu a lei. Eu já ouvi Silas Malafaia dizer que o apóstolo Paulo disse que Jesus disse que aboliu a lei. Isso é um engodo, uma mentira, um erro de interpretação teológico terrível, porque jamais o Messias disse isso. Ele disse justamente ao contrário, que ele não veio abolir, mas cumprir. E quando o apóstolo Paulo fala que, na verdade, ele aboliu a lei ou obras da lei, mas são leis dos sacrifícios, ou seja, aqueles mandamentos
para o pecado do homem. Não eram os mandamentos que a gente deve obedecer dia a dia, como os 10 mandamentos. Eram os mandamentos sobre o pecado do homem. Eram os mandamentos sobre as obras da lei que cobria os pecados humanos, os sacrifícios dos animais. Então, essas obras, ou esses mandamentos, ou lei, ou essa parte dessa instrução da Torá, realmente o Messias aboliu. A lei dos sacrifícios, ou os mandamentos dos sacrifícios, o Messias aboliu porque o seu sangue nos purifica de todo pecado. Como João Batista falou, ele é o Cordeiro de Elohim que tira o pecado do mundo, e através do seu sangue não precisamos mais de sacrifícios de animais. Então, nesta parte, ele aboliu, porém ele não aboliu toda a Torá, os mandamentos que não correspondem aos sacrifícios das leis que ele deu a Moisés. Ou seja, ele deu vários mandamentos, e alguns deles eram para sacrificar animais, eram serviços que eles tinham que fazer ano a ano e até todos os dias por seus pecados. Então, isso de fato foi abolido. Porém, o erro grave é dizer que ele aboliu toda a lei. Ele não veio abolir, mas cumprir. E é isso que fazem a maioria das igrejas, causando divisão e um erro de interpretação terrível em não seguir os mandamentos. Então, essa é a diferença sobre os mandamentos. Então, não existe aquela divisão que alguns fazem de leis morais ou leis cerimoniais. Todas as leis são morais, embora tenham essas sobre as obras da lei de sacrifícios que foram abolidas. Não quer dizer que foi tudo abolido. Os mandamentos continuam. O apóstolo Paulo diz que a lei é boa, só que agora é a Torá viva, não é mais escrita em tábuas de pedra, mas no nosso coração. E por isso que o apóstolo Paulo fala no livro de Hebreus, capítulo 3, dos versículos 7 ao 11, o seguinte: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Então vejam que o apóstolo Paulo aqui está apontando para a Torá, para o que o Eterno queria mostrar através de quê? Através dos seus mandamentos. E nesse contexto desse estudo, o sábado ou Shabat. O Shabat, no que corresponde ao significado de descanso para esse dia. Porém, o nome era sétimo dia, ou é o dia sétimo, na verdade. Porque esse dia ele tem um significado profético e simbólico, que o Eterno queria e quer até hoje, e quer que você também preste atenção no seu simbolismo e no seu sentido profético. Que simbolismo e sentido é este? Vejam o vídeo anterior, quem ainda não viu. Então, o Eterno aqui, através do apóstolo Paulo, o Saulo, ele foi conhecido por 2 nomes. Não foi só Shaul, como alguns querem só falar hoje, para utilizar o hebraico, e também não foi só Paulo. Ele foi conhecido por Shaul, Saulo e Paulo. Então temos que o Eterno fala através desse apóstolo, talmidim, discípulo, emissário. Não importa se você quer usar o termo hebraico ou grego. Ele pode até ser usado no português, e nem em grego e nem em hebraico. Emissário no português. Por que eu estou falando isso? Porque existe hoje muita divergência em alguns querem falar só grego, outros criticarem alguns que falam hebraico, outros falarem hebraico para querer discriminar o grego, porque apóstolo é errado, tem que ser em hebraico. Não, isso é uma pequenez e ignorância. Uma palavra que pode ser usada tanto no hebraico como em uma outra língua, no que corresponde à qualidade ou até mesmo substantivo, isso
não interfere em nada no significado para o qual ela é chamada no ministério. Você pode falar em português, um emissário, um enviado. Então, muita tempestade em copo d'água, infelizmente, que alguns fazem. Lógico que ao estudar hebraico e grego, a gente descobre revelação e um entendimento até maior em algumas palavras. Mas em alguns contextos não há necessidade de se desfazer de irmãos ou criticar um ao outro, porque um fala em hebraico e o outro fala em grego, o outro usa o termo em português. Então isso, infelizmente, meus irmãos, está acontecendo aí e causando muita divisão e falta de revelação. Alguns aprendem uma palavra em grego, outros aprendem uma palavra em hebraico e acham que estão tendo revelação, quando não é revelação, é só um conhecimento. Estão ganhando conhecimento. E o pior é que alguns, ao ganhar conhecimento, se desfaz de outros. E não é assim que deve ser. Então, revelação é uma coisa, conhecimento é outra. Alguns não conseguem fazer essa distinção. Então, vamos continuar aqui sobre o que o Eterno fala através do apóstolo Paulo. E no versículo 11, eu vou repetir: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Que repouso é este? Sabemos humanamente que ele falou sobre o dia de sábado, como é mais conhecido, ou dia sétimo, Shabat, que seria um descanso. Nesse dia sétimo, sabemos que esse era um repouso e foi nesse dia que ele cessou com a sua obra, como lemos lá no livro de Gênesis. Porém, vejam aqui que ele queria trazer essa menção profética, essa simbologia, ou essa promessa, essa profecia, desde o Antigo Testamento. Ele queria trazer o milênio, o entendimento sobre o milênio para aquele povo, através do Shabat, do sétimo dia. Porém, eles não entenderam. Que descanso é esse? Lembram que no último vídeo sobre o milênio, eu fiz uma contagem dos 7 dias e 7 milênios, e que o sétimo deveria ser o milênio de descanso, ou milênio sabático? Então é isso mesmo. Esse milênio qual o eterno Rei dos Reis reinará é o meu descanso, o qual disse o Salvador, ou o eterno Criador. E foi testificado aqui pelo Espírito Santo com o apóstolo Paulo. Então, esse é o ponto principal do Shabat. E não somente o apóstolo Paulo teve esse entendimento, como também o salmista, onde foi provavelmente de onde o apóstolo Paulo tirou essa passagem de Hebreus capítulo 3, versículos 7 ao 11. Então vamos ver no Salmo 95, do capítulo 7 ao 11 também. Vejam que até na numeração atual que homens fizeram para localizar os versículos, bateu a mesma numeração. Então vamos ver no Salmo novamente, agora, essa mesma passagem, dos versículos 7 ao 11. Porque Ele é o nosso Deus, o nosso Elohim, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, e como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu descanso. Então vejam, meus irmãos, que o Eterno está dizendo aqui que aqueles não ressuscitarão na primeira ressurreição para reinar com Cristo por 1000 anos. Não viverão o milênio. Só serão ressuscitados depois dos 1000 anos para o juízo final. Então entendam que há pessoas que não ressuscitarão quando o eterno Messias voltar, agora em sua segunda vinda, porque ressuscitarão os lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Essa é a primeira ressurreição. E também ressuscitarão servos e profetas do Antigo Testamento, todos na primeira ressurreição. Por isso o Eterno já falava desde o Antigo Testamento
que pessoas que o desobedeceram e o traíram, indo após outros deuses, eles não entrarão no reino milenial, nesse descanso, com vida eterna. E ainda no mesmo livro de Hebreus, no capítulo 4 agora, dos versículos dos versículos 3 ao 8, temos o seguinte: porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez neste lugar não entrarão no meu repouso. Então entendam que ele está falando aqui do milênio. Porque um dia para o Criador é como 1000 anos nosso. Lembram do último vídeo? Eu estou lembrando muito do último vídeo porque quem não vê ou quem não viu, eu aconselho que veja e não fique somente nesse vídeo aqui. E no versículo 5 temos, e outra vez neste lugar não entrarão no meu repouso. Ou seja, ele está falando no milênio. Que não entrarão no milênio. Então como é que entramos? Porque o apóstolo Paulo fala que no versículo 3, está aqui no versículo 3, como o apóstolo Paulo falou, porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, ou seja, espiritualmente falando, através daquele que é maior que o sábado, aquele que é Senhor, mestre do Shabat, ou do 7º dia, está acima dele. Quem é este? Aquele que disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Ele é o nosso descanso, todos os dias, e não sábado. O sábado, realmente, ele tem uma conotação, uma simbologia de Shabat, descanso, e é para ser observado como descanso, como Shabat, como 7º dia. Porém, o nosso descanso ele é maior, ele é espiritual, através do nosso amado Salvador, que está acima do sábado. É isso que o Eterno queria mostrar. Espiritualmente, nós já estamos nesse repouso, porém o repouso literal, milenial, ainda virá. Por isso que o apóstolo Paulo fala aqui no versículo 3, porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Então, há uma questão, uma desavença entre muitos irmãos sobre o sábado. Só que o nosso descanso é o nosso Salvador. Não é só no sábado que devemos descansar, mas devemos descansar no nosso Salvador todos os dias. Temos que trabalhar, temos que fazer as nossas coisas, mas sempre temos que orar. Orar sem cessar, meditar na palavra todos os dias. No Salmo capítulo 1 está escrito, bem-aventurado aquele que medita na palavra de dia e de noite, feliz este que faz isto. Então, para continuar a leitura aqui, dos versículos 6 ao 8 agora, vimos o 3, 4 e 5. E no 6 está assim, visto pois que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas, não entraram por causa da desobediência. Ele está falando daquele povo rebelde. E também daqueles que rejeitaram a Cristo, ao Messias de Nazaré. E no versículo 7 temos, determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está escrito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso, de outro dia. Então vejam que o repouso não era a terra prometida ali em si, porque a terra prometida também era um repouso para o povo. Mas o que ele estava tratando? De uma simbologia profética. Porém, infelizmente, como eu já tinha dito anteriormente, e até os dias de hoje, muitos adventistas, não são todos, tá? Irmãos adventistas do 7º dia, que o Eterno nos abençoe, mas não são todos. Mas existem muitos entre vocês que olham igualmente
alguns messiânicos e até judeus ortodoxos, de forma materialista, como se só fosse somente não trabalhar. Mas é para cultuar ao Eterno, com a simbologia que esse sábado profético é o milênio, é o reino milenial, o 7º milênio, o último dia. Então é melhor seguir a palavra, ostentar ela, convém que o Messias cresça, seu nome apareça, do que uma denominação, porque existem erros nas denominações, infelizmente. Existe, e não são a Igreja do Salvador, embora membros dessas denominações façam parte da Igreja do Salvador. Então vejam que não são somente 9 mandamentos daqueles 10. São os 10 mesmo, porque em Romanos capítulo 7, versículo 12 e 13 está escrito assim: assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Então vejam que o apóstolo Paulo ele quer mostrar aqui que a lei ela é santa e o mandamento é bom, é justo. Por quê? Porque ele traz benefícios ao ser humano e mostra o pecado. E através desta revelação da lei é que não pecamos. A lei dos nossos corações, escrita nos nossos corações, através da Torá viva, o Messias, na nova aliança, e não conforme era a antiga lei em tábuas de pedra. Essa é a diferença de guardar ou não o sábado. Alguns pensam que guardar é somente não trabalhar. Não é isso, meus irmãos. Não é conforme era na lei. Guardar, você pode não trabalhar, mas é para fazer coisas boas. Guardar ou observar o sábado ou o 7º dia não quer dizer que você não tenha realmente que trabalhar. Você pode até trabalhar fazendo coisas boas para a obra, por exemplo, cultuando o Eterno, falando das coisas do Eterno. Embora existam alguns trabalhos que preza o próximo, o auxílio à vida do próximo. E não existe mal nesses trabalhos quanto a isto. Embora estamos num mundo que está realmente difícil de viver ou realmente observar o sábado sem trabalhar, mas que tenhamos comunhão com o Espírito Santo, que estejamos com o pensamento nele, orando em todo o tempo. Algumas pessoas realmente são muito materialistas e acham que só devem ficar sem trabalhar, quando não é bem isto. Guardar o sábado não é somente deixar de trabalhar. Embora você deixe de trabalhar no sábado ou no 7º dia, para que todos entendam, você não vai conseguir guardar todo o sábado ou realmente cumprir essa lei em sua totalidade. Você vai observá-la porque o nosso Salvador observou. O Espírito Santo que te dará a capacidade de entender o 7º dia como o descanso do Eterno, o milênio que virá e sua simbologia. É isso que ele quer que você entenda, e que existe um descanso maior apontado aí, que é o nosso Salvador. O 7º dia, ou o Shabat, ele simbolicamente representa espiritualmente o nosso Salvador e simbolicamente o milênio. Então vejam, espiritualmente o nosso Salvador, porque ele é o nosso descanso, e simbolicamente o milênio, onde ele reinará por 1000 anos aqui na terra. Então entendam essa diferença da simbologia do sábado, da simbologia do 7º dia. Não é só não trabalhar, mas você cultuar ao Eterno e entender, procurar saber o sentido profético deste dia e ter tempo para ele.
Você não vai conseguir guardar perfeitamente, porque só o eterno Salvador, o Messias, guardou perfeitamente. Então não adianta dizer que você vai conseguir guardar, porque não vai. Você vai observar e teremos graça do Espírito Santo para isso. Agora, é no sentido profético e simbólico que deve ser entendido. Infelizmente, alguns hoje creem no Salvador, mas tentam guardar conforme a lei, esquecendo do Salvador e do sentido profético. E não é isso que tem que fazer. E alguns até entendem a simbologia e o sentido profético, mas criticam aqueles que tentam observar descansando nesse dia. Estão ambos errados. Ambos estão errados por quê? Porque o dia deve ser observado, sim, para culto ao Eterno, mas também em sua simbologia e sentido profético. O que alguns entendem somente como simbologia e sentido profético, desprezam o sábado, o sétimo dia, e outros que não desprezam, não entendem o sentido profético. Então ambos estão errados, porque um não deve criticar o outro porque tenta guardar conforme a lei, porque não é como a lei dizia que tinha que guardar, porque tinha que morrer aquele que não guardasse, e hoje não é mais assim. Então, é como está na nova aliança, porque você pode fazer boas coisas no sábado, porque hoje em dia pessoas não ligam mais para as coisas do Criador do universo. Trabalham de sábado a sábado o ano inteiro e param somente nos feriados pagãos ou estipulados pelo país, e às vezes nem uma vez por ano meditam nas coisas do Criador, e muitos desses acreditam em Deus, acreditam no Messias de Nazaré, mas nunca param para meditar nas coisas dele. Quanto mais um dia por semana. Um dia por semana não é muita coisa, mas é o que o Eterno pediu, e será muita coisa no milênio e por toda a eternidade. 6 dias temos para trabalhar, e um para descansar, para observar e meditar nas coisas do Criador, sendo que o nosso Salvador é o nosso descanso. Devemos fazer isso todos os dias, e não somente no sábado, mas todos os dias. Mas existe uma simbologia, um sentido profético para o sétimo dia, que é o milênio, e é isso que deve entender. Então muitas pessoas, quando pensam em guardar o sábado, quando acende o fogo para fazer um café e esquece que era sábado, acha que já quebrantou o sábado. Irmãos, existe uma diferença muito grande. Você não deve fazer disso um peso, um fardo, porque você não vai conseguir guardar perfeitamente. Você deve observar para culto. Naquela época não se podia trabalhar porque eles caminhavam quilômetros para procurar lenha, para fazer fogueira e cozinhar, fazer seus alimentos. Era muito trabalhoso. Então por isso que não era para trabalhar, porque tomava muito tempo. E já era na sexta-feira dito para colher em dobro seus alimentos, ou cozinhar, preparar seu alimento antes, para que tenham tempo no sétimo dia para cultuar e meditar na palavra. É uma questão de lógica também, para que cheguem ao sentido espiritual, mas infelizmente nem todos tiveram. Então não pode se quebrantar ou fazer disso um fardo, porque o sábado tem que ser um dia de festa, de celebração. Então muitas pessoas acham que só por ligar um fogão e fazer um café já quebrantou o sábado. E outros até criticam as pessoas porque está trabalhando ou fazendo algo assim, que nem os fariseus. Então, meus irmãos, não é para fazer isso, é para entender o sentido simbólico e profético. E lógico, observar o sétimo dia como culto ao Criador. E não ficar com essa pequenez materialista que os fariseus tinham. Se você tem condições de cozinhar na sexta-feira, por exemplo, para não fazer nada no sábado, e só se dedicar à palavra, faça. Mas é para se dedicar à palavra, evangelizar, meditar, orar, ouvir louvores, adorar ao Criador, entender o milênio, entender a simbologia do sétimo milênio, do milênio sabático. É isto que ele quer. E entender principalmente que existe um descanso maior
que é todos os dias, o nosso Salvador. Ele é o nosso descanso. Então, o sétimo dia aponta para o nosso Salvador e para o milênio, num contexto espiritual de descanso todos os dias e também no contexto simbólico para o milênio, que será descanso todos os dias também. Porém, estarão lembrando ainda durante o milênio do sábado ou do sétimo dia. E no livro de Romanos, capítulo 8, versículos 2 ao 4, está assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então vejam aqui que esse descanso é espiritual, através do nosso Salvador, porque Ele é o nosso descanso, maior que o sábado. Então é isso que deve ser entendido, e não ficar criticando os irmãos se guardam sábado ou não. Aqueles que guardam não podem criticar aqueles que não guardam, e aqueles que não guardam não podem criticar aqueles que guardam. Ambos têm que entender o sentido simbólico, profético, e que deve ser cultuado no sábado, sim, o sétimo dia, o eterno Criador, como um dia de festa, o culto especial. Embora tenhamos que cultuá-lo e adorá-lo todos os dias das nossas vidas. Todos os dias temos que orar, entregar o nosso caminho ao Criador, a nossa vida, pedir perdão quando falhamos, porque Ele é o nosso descanso. Por isso que em Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17 está assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então temos aqui que o apóstolo Paulo está falando aqui para ninguém julgar por causa da observância desses dias. Alguns entendem que não é para criticar aqueles que não guardam, mas na verdade é aqueles que observavam esses dias, que são sombras realmente das coisas vindouras, das realidades futuras. Porém, não quer dizer que a pessoa está voltando à lei. Infelizmente, atualmente, tem muitas pessoas voltando à lei e tentando viver as festas como na antiga lei, e não é assim que devem ser vividas. Podemos sim viver as festas, mas conforme está na nova aliança, sendo o Messias em primeiro lugar. Porque se você tiver um ministério missionário, como o apóstolo Paulo, por exemplo, você pode estar em outros lugares evangelizando, e dependendo de como for, não vai conseguir viver as festas. Pode estar preso, perseguido e etc. Então, são sombras das realidades futuras. Lógico que podemos observar e viver as festas, mas no contexto da nova aliança, com o nosso amado Salvador sendo o nosso descanso e Senhor, Mestre, acima do sábado. Apontando também que este sétimo dia é o sétimo dia prometido, o sétimo milênio, milênio de descanso, descanso para a terra e reino milenial do Messias aqui. Então não é porque eram sombras que você não deve observar. Isso não é judaizar. Você não deve o quê? Esquecer do Messias. Mas essas festas, elas devem ser observadas. Você não vai vivê-las como na antiga lei. Você vai observar o contexto simbólico e profético. E você pode celebrar elas também. Nos dias de festas, ou nos tempos determinados destas festas, você pode lembrar delas e até comemorar, focando o contexto profético e simbólico, e não voltando à lei ou às práticas da lei, esquecendo do Messias, porque infelizmente muitos estão se judaizando e fazendo isto, e não realmente no sentido profético. Se você vai perguntar para eles sobre o milênio, sobre a simbologia do sétimo dia, eles não entendem essas passagens que eu citei aqui para vocês. Eles seguem no sentido materialista,
como os fariseus, só no fato de não trabalhar como era no Antigo Testamento. Nesse caso, realmente eles estão sendo judaizados ou judaizantes, esquecendo da nova aliança e voltando à lei. Por quê? Porque o Messias, que é o nosso descanso, embora o sábado é um dia de observância e para ser descanso para nós, é um dia de culto especial. E para finalizar, vamos ler o que está escrito no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. O apóstolo Paulo está aqui se referindo aos patriarcas e falam que estes realmente morreram na fé, morreram aqui nessa terra, mas eles tinham um entendimento das promessas, que eram peregrinos aqui e que viria uma promessa de uma nova terra, de um reino milenial, de um reino eterno. Então vejam que esse é o sentido. Conforme o Eterno disse, o meu descanso, se referindo ao reino milenial e também, consequentemente, à vida eterna, à eternidade. Porque quando o Eterno criou todas as coisas em 7 dias, ele já sabia que o homem um dia cairia no pecado e por isso determinou esse lapso de tempo de 7 dias e 7 milênios, para que o homem pudesse entender com o decorrer da história, com o decorrer do tempo, ele pudesse assimilar esse contexto. Porque antes disto era a eternidade, como é atualmente. O eterno é de eternidade a eternidade. Mas ele criou na criação esses 7 dias para que o homem, depois da queda, pudesse compreender. Estão entendendo? Ele revela o fim desde o princípio. Então vejam o último vídeo, mais uma vez estou repetindo, me desculpem se estou sendo repetitivo, mas eu tenho que repetir por causa de alguns irmãos. Precisa ser bem repetido mesmo, para que não esqueçam. Vejam o último vídeo anterior a este sobre o milênio. E nos versículos 39 e 40 desse mesmo capítulo 11, temos o seguinte: e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então vejam que não existe separação de Israel e da igreja, ou daqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro, daquele lá, ou da carral, da congregação, da comunidade do Messias. Porque eles são aperfeiçoados por causa do corpo de Cristo. Porque eles tiveram promessa e foram salvos mediante a promessa. E alguns também foram salvos mediante a lei. Crentes que viriam o Messias para eles. Os que seguiram corretamente. Porém foram aperfeiçoados através daqueles que conheceram o Messias. É o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Eles tiveram testemunho pela fé, porém não alcançaram a promessa. Por isso também que o nosso amado Salvador falou: bem-aventurados vós, porque muitos profetas quiseram ver o que estão vendo hoje e não viram. É deste contexto que o apóstolo Paulo está falando aqui. Vou ler novamente, no versículo 40, provendo Deus, Elohim, alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Ou seja, eles foram aperfeiçoados com aqueles que receberam o Messias. Então temos que ambos ressuscitarão na primeira ressurreição, para entrar no milênio com vida eterna. Embora o milênio aconteça no sentido espiritual aqui na Terra, e também físico, literal, quando ele voltar, e ali todos ressuscitem, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, aqueles que foram salvos, haverá sobreviventes em corpos mortais, que entrarão nesse milênio também como súditos.
Então vejam que o sétimo dia ele tem uma representação e uma simbologia maior que aponta para o milênio, que revela o meu descanso, como assim disse o Eterno. E quando o Rei dos Reis voltar, será o reino dele, o descanso dele para a terra, o reino milenial para todo o seu povo. Então vejam o que significa o Shabat, ou sétimo dia. Vejam a distinção que foi explicada sobre observar e guardar. Qual é o real sentido? Realmente é só não trabalhar, dormir e ficar descansando sem fazer nada? Ou é para cultuar ao Criador? É para meditar na simbologia, no sentido profético do milênio, do sétimo milênio? Ou é para ficar vendo quem vai fazer compra no mercado, comprar remédio, ou quem não vai fazer nada? Então é isso que tem que se conscientizar. Qual é o significado do sábado? Julgar aqueles por causa desses dias? Julgar aos irmãos porque estão trabalhando ou não? Qual será o significado do sábado? Então, irmãos, não podemos julgar quem trabalha no sábado ou quem não trabalha, embora muitos esquecem do Criador porque trabalham demais. O sábado, sim, é um descanso. O sétimo dia realmente é um sinal de descanso do Eterno para o milênio e também sobre o Messias. É um sinal para o seu povo, mas com contexto simbólico e profético. Porém, maior que o sábado ou o sétimo dia é o nosso Salvador. Então ninguém perderá a salvação tendo o Messias como Senhor acima do sábado. Mas o sábado, o sétimo dia, deve ser observado. E não como era na lei, mas sim na nova aliança. Deve ser observado, assim como expliquei para vocês, e como bem ensinou os apóstolos, e principalmente o apóstolo Paulo em suas cartas, como foi lido aqui. Nesse sentido espiritual de descanso contínuo no nosso Salvador. Embora tenhamos tribulações, temos que vencê-las com a paz que excede todo entendimento. Shalom, que o Eterno abençoe a todos, deixe seus comentários, compartilhe o vídeo e até o próximo estudo.